Durante a história, as pessoas vêm buscando uma fórmula mágica para o rejuvenescimento. A empresa Enagic, japonesa, fabricou um produto para produzir água Kangen, a fórmula do rejuvenescimento. Ela produz uma água alcalina, antioxidante para o ser humano, microcluster super baixo. Mude sua água, mude sua vida é o slogan dessa empresa. É a empresa que revolucionou o conceito da saúde, Enagic, ou mais conhecida como água Kangen. A Enagic está no Japão, nasceu em Okinawa, hoje a sua sede é em Osaka, desde 1974. Já com 41 anos, fazendo esse ano, com o propósito de ajudar a saúde física, econômica e mental. Este é o equipamento que está sendo distribuído no Brasil. A água, quando vem da torneira, passa por dentro de um filtro, tira as impurezas como cloro e flúor, passa por 7 placas de titânio, onde faz a eletrólise. De um lado vai sair os prótons e do outro lado, aonde nós vamos beber a água Kangen, com pH de 7 a 9,5. Empresa com vários certificados internacionais, o FDA, ISO 9001, ISO 14001 e um ISO que vários hospitais não possuem. Um ISO medicinal dentro do Japão, ou seja, vários outros aparelhos dentro de alguns hospitais não possuem esse ISO. E no Japão existe. Existe um hospital em Tóquio que trata câncer somente com água Kangen. Não entra outro medicamento. Uma pessoa leva dentro do seu corpo cerca de 75% de água. E uma pessoa de 72 quilos leva cerca de 42 litros. Cerca de 28 litros dentro das células são água. Nesse caso específico de uma pessoa de 72 quilos. Diariamente eliminamos cerca de 2 litros e 300 de água. Com suor, respirando, eliminando com urina e outras coisas. E nós temos que repor esse líquido para não ficarmos desidratados. E como que repõe esse líquido? Com café, chá, suco? Não. A única forma de reposição é com água e com água pura. Existem águas que não hidrata e sim desidrata, como diz o médico Lair Ribeiro em um vídeo que tem postado no YouTube há 3, 4 anos atrás, onde a água pesada não consegue subir no capilar, ou seja, a pessoa fica desidratada. Existe vídeo que comprova uma pessoa de Alzheimer, foi feita uma autópsia na mesma idade numa pessoa de plenas faculdades mentais. E quando abriram, descobriram que o cérebro daquela pessoa, que leva cerca de 85% de água, o nosso cérebro, estava 50% menor que a pessoa que estava com plenas faculdades mentais. Ou quer dizer, o cérebro da pessoa que estava com aquela patologia estava desidratado. Os pulmões levam 80% de água e os rins a mesma coisa, 80%. O nosso sangue tem 79% de água e o coração 77%. Uma redução de apenas 2% da água do nosso corpo, começamos a ter lapsos de esquecimento, perda de memória. Né? Então você está desidratado, você começa a esquecer as coisas. Esqueci minha chave, meu celular, minha bolsa. Então é porque a pessoa está desidratada. E a água Kangen é a melhor forma de hidratar as células. E a maioria da população desconhece os sintomas de desidratação. Conhecemos um pouco também aqui nessa apresentação o potencial de redução de oxidação. Então tudo que é positivo, todos os líquidos que você bebe hoje diariamente, que é positivo, ele aumenta o oxidante, ou seja, enferruja nós por dentro, porque todo mundo existe ferro dentro. Na falta do ferro, você fica com amarelão. Então, tudo que você toma ou consome com poder positivo, envelhecimento precoce, aumenta a produção de radicais livres, oxidação e doença. E tudo que você consome que é negativo, tá? O ORP negativo, ou seja, você está diante de um poder antioxidante, vai desenferrujar por dentro. Então, rejuvenesce, reduz e elimina os radicais livres. Alguém lembra que a acerola foi descoberta como um poderoso antioxidante? A pessoa ganhou até um prêmio Nobel. A acerola ela leva quase menos 50%
poder de antioxidante. A água Kangen é acima de menos 400. É o maior antioxidante do planeta. Veja o vídeo a seguir, a demonstração dos líquidos que você pode estar consumindo, que pode estar causando muitas doenças para você, dentro do seu organismo. Tá? Então, tudo que é negativo é bom para a saúde. Tudo que é negativo, bom para a saúde. Tudo que é positivo, péssimo para a saúde. Olá, agora nós vamos apresentar, ver a quantidade de água que a Levilook SD501 faz. Na verdade, esse aparelho bonito, maravilhoso, charmoso, que fica na sua cozinha. Tá? Então ela faz 6 tipos de água, a gente vai explicar qual que são elas. Então ela tem aqui a 2.5 e a 11.5 quando você aperta esse botão. Então vamos ligar aqui a máquina. Encendido. Agua Kangen 9.5. Então você pode usar Agua ácida fuerte. a 2.5, tá? E de um lado, quando aperta aqui, a 2.5 vai sair por esse lado aqui e a 11.5 por aqui, tá? Aqui tem a água da beleza, que é a 6.0. 6.0, a água da beleza, a água astringente, né? Tem a 7.0, Agua limpia. que é a água neutra, boa para criança, tá utilizando. E temos as 3 outros drinks, né? Que são as águas Agua Kangen 8.5. 8.5, a 9.0 Agua Kangen 9.0. e a Agua 9.5. Kangen 9.5. Isso. Então esse é o equipamento. Então quando nós tomamos a água Kangen Agua Kangen 9.5, desse lado ele vai sair a água 9.5 de pH, que vai sair com bilhões de elétrons juntamente com os minerais, tá? E do outro lado lá ele começa a jogar a água com os prótons, a 6.0, que não é boa para beber, tá? Então quando ela está vazando ali fora, que é a água que não presta. Dá para você pegar essa água para lavar a calçada, para lavar as plantas. Mas olha só como que a água sai. Ela sai com bilhões de elétrons e minerais. Então essa é a água Kangen 9.5. Vamos continuar na apresentação e vamos explicar agora. Aqui dentro da garrafinha a gente colocou água Kangen, né? Então nós vamos usar essa mesmo que tirou da torneira. Vamos ver refrigerante, tá? Vamos ver água mineral com gás. Vamos ver água mineral sem gás. E vamos ver também a água da torneira, tá? A água da torneira da cidade aqui. Vamos medir a água da torneira. Colocamos aqui. Vou pegar o refrigerante. Vamos colocar aqui o refrigerante. Vamos colocar água mineral com gás para as pessoas que gostam de água mineral com gás. Vocês vão ver o tamanho da oxidação que esses produtos fazem com a saúde nossa. Vamos ver a água mineral. Água mineral. Aqui está a água da torneira e a água Kangen. A água Kangen. Tá? Então ficou a água da água Kangen, água da torneira, água mineral, água com gás e o refrigerante. Tá? Então nós vamos medir o ORP com um aparelho que não é da Enagic, um aparelho da Hanna, tá? Hanna Instrumentos, tá? Ela é fabricado em outro país, tá? Não é japonês, não é da marca Enagic. Então a gente vai ligar e a gente vai ver se fica positivo ou negativo
esses líquidos, né? Aqui ele está dando 300, e vamos colocar aqui então primeiro no refrigerante. Esse é o poder de oxidação do refrigerante. Então ele está dando aí 480, 490, 500, ou seja, é muito oxidante, tá? Isso para o nosso corpo tá trabalhando para tirar essa oxidação do nosso organismo é absurdamente, tá? O nosso corpo ele consegue absorver até no máximo 200 positivo. Olha só o que está dando o refrigerante, tá? Então ele é muito ácido. Então deixa eu dar uma lavadinha aqui porque esse refrigerante tem açúcar. Vamos tirar aqui e vamos voltar aqui para a medição agora a água mineral com gás. Então vocês vejam bem que está aí também praticamente quase 500, tá? 460, 450, ou seja, praticamente igual ao refrigerante, tá? 450 de oxidação. Muito pesado mesmo, muito pesado. Vamos fazer o mesmo procedimento, vou lavar aqui para tirar e vamos continuar. Vamos fazer agora com água mineral. Água mineral tá dando aí, baixou um pouquinho, 420, em média 420. Ou seja, você compra uma água mineral pensando que é uma água boa, né? E tem essas consequências aqui. O seu organismo tem que trabalhar muito para que para tirar o seu organismo tem que trabalhar muito, na verdade, para antioxidar esse líquido que você está ingerindo. Então vamos fazer o mesmo procedimento com todos, vamos lavar e vamos colocar na água da torneira. A água da torneira, ele foi aí na casa de 430, tá? Bem positivo, bem alto. Olha lá, baixou um pouquinho, a água da torneira tá melhor que a água mineral, 380, 390, tá? Então, positivo, muito ruim. Vou fazer o mesmo procedimento, vamos dar uma lavada e vamos colocar na água Kangen, que é considerado o maior antioxidante do planeta. Então, colocando na água Kangen, não sei se vocês repararam, olha o sinal negativo na frente, ele está dando aí menos 519, menos 520, subindo. Então, ou seja, esse é o maior antioxidante que temos hoje no planeta, tá? Então essa sai dessa máquina, vocês viram que a gente pegou dali da máquina, tá? Então ficou aqui, ó, menos 520, então negativo, tá? Então só para tirar a prova real, vamos voltar aqui na água da torneira, você viu que já sumiu o sinal de menos, tá? Já sumiu o sinal de menos. Vamos virar um pouco mais para a luz aqui. Começou a subir, olha lá, 250, vai chegar em 300. E vamos colocar novamente aqui na água Kangen. Olha lá, já ficou menos. Ou seja, é o maior antioxidante do ser humano, ok? Então esse é o primeiro teste que nós fazemos, tá? Agora nós vamos fazer o teste do pH. Falando um pouco de alcalinidade, imaginamos dentro da sua residência um aquário com uma água ácida, tá? O seu peixe começa a adoecer. Você vai dar remédio para o seu peixe ou você vai trocar a água? Lógico que todo mundo trocaria a água. Agora pensa no seu corpo com 75% de água. Se suas células estão com problemas, estão doentes, por que então dar remédio e não trocar a água? Tá? Todos os médicos, você aprendeu desde a infância que você tem que tomar 2 litros, 2,5 litros de água diariamente. Mas quando fica doente, o médico te dá remédio, ele não quer saber como está a água do seu corpo.
Então, todas as pessoas que estão nesse lado aqui, de vermelho, amarelo, laranja, são as pessoas consideradas doentes. Tá? Então, tudo que é amarelo ou vermelho é ácido. Tá? Então, isso vai nos causar doença. E tudo que é azul para lilás é alcalino. Então, tudo que é azul para lilás, sendo alcalino, vai dar boa saúde para nós. A água Kangen, ela sai com um pH até 11,5, porém nós bebemos a 9,5, ou seja, está acima do pH do nosso corpo, que é mais ou menos 7,35 é o nosso pH, tá bom? Veja o vídeo a seguir e veja o porquê do líquido que você está tomando faz mal para a sua saúde. Vamos medir o pH desses produtos. Vamos pingar o reagente. Refrigerante todo mundo sabe que ele é bem ácido. Então vamos começar aqui com o refrigerante. Vou colocar 2 gotinhas. 1, 2. Vamos colocar 2 gotinhas aqui na água mineral com gás. 1, 2. Vamos colocar aqui na água mineral. 1, 2. Vamos colocar na água da torneira, 1, 2, e vamos colocar na água Kangen, 1, 2. Agora vamos dar uma mexidinha para vocês verem como que ficou. Então aqui, ó, o refrigerante pH aí mais ou menos de 2,5, tá? Aqui água mineral com gás, praticamente igual ao refrigerante, tá? A água mineral sem gás, praticamente idêntica. A água da torneira, a água da cidade, olha só, ela tá aí quase neutra, pH 6,5, 7, e a água Kangen com pH 9,5. Tá? Isso é porque eu não coloquei muito reagente. Enquanto está filmando aí. Dá para ver bem a diferença. Tá? Então tudo que é amarelo, né, ácido. Aqui essa aqui está quase verde, então ela está com 6,5 mais ou menos. E a nossa água, qualidade água Kangen, acima de 9,5. Tá? Então essa é a reação da água Kangen em relação aos outros produtos. Tá? Aqui um teste com clips, tá? Foi colocado, ficou por 30 dias numa água comum, tá? Uma água comum e com água Kangen. Pode ver que não enferrujou, ou seja, é um poderoso antioxidante. Aqui o feito teste com uma moeda. Mesma coisa, com 30 dias, soltou esse monte de solução. Aqui não aconteceu nada. Então, é um excelente antioxidante. E tudo isso que nós estamos falando aqui nesse vídeo, simplesmente é a medicina que fala. Não é qualquer programa de TV, não é um jeito de nós estarmos falando um pouco do aparelho. Não, a medicina em si que fala. Você tem uma ideia? Uma pessoa que tem um ataque cardíaco, ele entra dentro do hospital, a primeira coisa que os médicos fazem é tirar o exame de sangue, tá? Para medir o pH do corpo daquela pessoa. A pessoa de 7,35 a 7,45 é considerada uma pessoa normal. Então o nosso pH em média ele é 7,35, um pH bom. Uma pessoa que tem um pH de 7, ela é uma pessoa que já tem uma doença crônica, uma pessoa que tem diabetes, mal de Parkinson, hipertensão. É uma pessoa que sobrevive através de remédio. Uma pessoa de 6,85 de pH a 6,95 é uma pessoa considerada, ou ela tem uma forte, é uma forte candidata a ter câncer. E uma pessoa que chega a ter um pH 6,9 é uma pessoa que já está em coma. 6,8, infelizmente, a pessoa falece, ela morre. A água, quando vem da torneira, ela vem com de 10 a 13 moléculas de clústen, ou seja, uma água pesada.
Quando ela passa por dentro do equipamento, passa pelo filtro, vai pelas placas de titânio, que é o metal mais caro que existe na medicina, passando pela placa ela sai uma água leve, uma água hexagonal. Ou seja, é a água que consegue subir, circular e ir até o capilar da pessoa, ou seja, hidratando. Uma água com pura leveza. Continuamos aqui, faremos agora um chá. O chá, as pessoas geralmente quando fazem o chá, elas fazem com água quente, né? Esquentam a água. Então vamos tentar fazer um chá aqui. Com água temperatura normal. Vamos dividir aqui. Vamos colocar a água da torneira. Vamos ver se vai fazer o chá. E vamos colocar a água Kangen. Tá? Aparentemente não conseguimos visualizar, mas vou continuar fazendo o vídeo. Vocês vão ver que essa água é a água mais leve do planeta. Ela vai conseguir fazer o chá com a temperatura normal. Então, enquanto ele fica aqui, dá pra ver que já está ficando meio verde, mas tudo bem. E vamos ver o chá. O chá já está bem verde. Deixa eu colocar aqui na frente do branco. Dá para vocês verem a diferença, tá? Então aqui ele está fazendo chá e aqui ele não está fazendo chá. Então aqui está ficando verde, aqui não está. Falamos agora um pouco de agrotóxico. Na sequência você vai ver um vídeo que demonstra um dos modelos da água, que é o pH 11.5. O que ela faz? Ela tira todo o agrotóxico dos seus alimentos. No Brasil, pesquisas realizadas dizem que uma pessoa consome em média 5,3 litros de veneno por ano, ou seja, isso é muito prejudicial à saúde. E para quem não sabe, as doenças como câncer, elas se proliferam com maior intensidade no ambiente ácido. Então, se você está ácido por dentro, a tendência dessas patologias é crescimento. Se você está alcalino, é diminuição, até mesmo eliminação dessas patologias. Outro teste que nós vamos fazer agora é ver se a água com óleo, óleo de gengibre queimado, torrado, para a gente ver a reação, se a água com óleo ela mistura. Então colocamos aqui um pouco de óleo, vamos colocar agora a água da torneira. Realmente não mistura, né? Realmente não mistura água com óleo. Mas existe a água 11.5 que eu disse quando eu clico aqui. Ela vai sair a 11.5 nesse lado e vai sair a 2.5 desse lado. Mas vamos pegar aqui que eu já tirei a água 11.5 e nós vamos colocar agora aqui. Olha o que acontece. Tá? Então essa aqui é a água 11.5, ela é super alcalina, ou seja, ela mistura, tá? E a água normal não mistura. O que eu quero dizer com isso? É que durante o tempo do período que você está usando a água Kangen, você tomando 2 litros, 3 litros de água Kangen todo dia, com o tempo, o passar do tempo, de 3 a 6 meses, o seu organismo entende que você está alcalino, ou seja, ele não cria mais aquela placa de gordura chamada colesterol. Então o que vai acontecer com aquele colesterol? Ele vai dissolver e ele vai sendo mandado embora, tá? Então isso aqui é a água, tá? Isso aqui é a água, a gente vai mostrar aqui. Deixa eu jogar essa água Kangen fora e vamos colocar aqui um pouco dessa água. Tá? E vou tomar.
é água, tá? Só que ela é água que a 11,5 é super alcalina, para o ser humano não é normal ficar tomando. Mas as pessoas que têm insônia, que não conseguem dormir direito e tal, pode tomar 2 dedinhos dessa água diariamente que ela vai ter um sono melhor, tá? Então olha só. Continuamos na demonstração da água 11,5. Vou colocar qual que é outro benefício que essa água faz. Vamos colocar aqui o tomate. Essa água, para tirar o agrotóxico, é a melhor água que tem. Então, quando você compra os legumes do mercado, você deixa de molho os legumes, tá? E aí ele consegue tirar o agrotóxico, tá? Vamos fazer um teste aqui, vamos deixar ela de molho aqui um tempinho para ver se ela solta, tá? Olha só o que acontece com os legumes que colocam na água 11,5. Olha só a cor de tanto veneno que saiu dessa folhagem. Então tirou todo o agrotóxico. Na água comum não tem como, não tira o agrotóxico. Vejamos aqui com outro exemplo. O exemplo aqui com o morango. Outro exemplo. Então, quando você compra seus legumes, você põe numa bacia, liga a 11,5, deixa de molho ali de 10 a 20 minutos e guarda dentro da geladeira ou dentro de uma bacia para que você possa comer, usufruir dessas verduras e frutas sem nenhum agrotóxico. Aqui o colesterol, na verdade, ele é um benefício para a nossa saúde, tá? Ou seja, ele acaba protegendo as nossas veias. Agora imaginamos um cano passando essa água que vocês acabaram de ver no vídeo, ácida, super ácida dentro desse cano. Durante um tempo esse cano vai romper, vai furar. Agora você pega o exemplo vendo isso numa veia, tá? Uma veia bem fina, tá? Bem fina, passando essa água ácida também. Com o tempo ela vai romper. Como o nosso organismo é muito inteligente, ele cria essa camada de gordura, aonde vai proteger para não romper. Então não é porque você come carne gorda que você vai ficar com colesterol, tá? Tem pessoas hoje aí de 25 a 30 anos já tendo um infarto e morrendo, e a pessoa nem é gorda, porque ela está simplesmente ácida. Então ao longo que você começa tomar a água alcalina ou qualquer outro produto alcalino, por exemplo, como a folhagem verde, que é 100% alcalino, então você come folhas verdes e toma água alcalina, automaticamente o seu organismo vai expelir esse monte de gordura. Então, a pessoa que tem colesterol alto, de 3 a 6 meses tomando água Kangen 9,5, tá? E evitando, né, de comer outras coisas ácidas, lógico, tudo é ácido, mas por que nós tomamos água 9,5? Porque nosso pH é 7,35. Então essa diferença ele está trabalhando para eliminar a acidez do arroz, do feijão, do leite, do ovo, né, da carne, do suco. Tudo isso que você está comendo é ácido. Então nossa água, o pH um pouco mais elevado, faz essa diferença e essa compensação. Então, com o tempo, essa gordura, ou seja, esse colesterol, vai-se embora. Dr. Hiromi Shimiya escreveu um livro há um tempo atrás, onde ele fala simplesmente a palavra água Kangen. Várias pessoas começaram a mandar e-mail perguntando aonde conseguiria ter essa água Kangen. Lógico, existem algumas fontes no mundo que têm água Kangen por natureza, só que são muito poucas. Né, aquelas fontes que as pessoas vão buscar a água para rejuvenescimento, ou até mesmo para tratar uma doença. E por causa disso, nas décadas de 50, os cientistas japoneses começaram a estudar a pureza daquelas águas e descobriram que a fonte ela tinha um pH bom e ela tinha um antioxidante negativo. Foi aí que a Enagic entra e faz esse produto maravilhoso, onde deixa dentro da nossa residência, onde a gente pega uma água com alcalinidade boa, de 9,5, e com o ORP negativo, que quando sai da máquina chega a dar menos 700. E todo mundo perguntando para o Dr. Hiromi Shimiya, ele dedica o próximo livro, que é esse livro aqui,
um capítulo inteiro falando só de água Kangen. Então ele fala também nesse outro livro que é a melhor água para se beber do planeta e é a água que tem antioxidante. Esse outro cientista, ele descobriu que em 1931 o câncer ele evolui em ambiente ácido, como eu já falei um pouco atrás. Ou seja, esse cientista ganhou até um prêmio Nobel. Então, ou seja, se seu corpo está ácido, as suas células cancerígenas elas podem começar a se manifestar, porque todos nós temos células cancerígenas dentro da gente. Então, é muito importante você viver uma vida saudável, comer alimentos alcalinos e evitar a acidez. Se não está conseguindo comer coisas alcalinas, que você beba água Kangen, que com pH 9.5 e ORP negativo vai alcalinizar o seu corpo, porque cerca de 15 dias você troca toda a água do seu corpo e você vai ficar alcalino. Vamos falar um pouco de radicais livres, é o que mais faz nós, pessoas, seres humanos, ficarmos doentes, tá? Então o radical livre, o que ele faz? Ele se manifesta, ele rouba as moléculas das células saudáveis. Então as células saudáveis elas não ficam doentes porque uma célula espirra na outra. Ela simplesmente perde uma molécula para os radicais livres. Ou seja, quando tomamos a água Kangen, ela vem com bilhões de elétrons e muitos minerais, porque ela separou o cloro e o flúor e as outras coisas ruins que vêm da água da rua. E quando a gente bebe essa água com bilhões de elétrons, ele doa o elétron para os radicais livres, estabilizando-os para acabar e eliminando-os, no caso, e automaticamente elimina a potencialidade de ocasionar mais doenças dentro do nosso organismo. Então esse é o equipamento lindo e maravilhoso que faz essa quantidade, na verdade, 6 tipos de água, sendo que essa 7.0 é água neutra, tá? Quando a criança está apenas amamentando ainda, então a mãe pode dar essa água e eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Então a 11.5 elimina pesticidas de fruta, ou seja, tira o agrotóxico para preparar os alimentos. Tá? A 9.5 é a água que nós bebemos e ela tem a 8.5 e a 9 também. Se a pessoa não é muito ácida, ela não precisa tomar direto a 9.5. A 7.0, acabei de explicar, que é uma água neutra para tomar medicação e outra coisa assim. A 6.0 é a água adstringente, a água termal do nosso pH da pele, ou seja, você passa na sua pele, lava o rosto com essa água 6.0 e ela hidrata de fora para dentro. A 2.5 é a água sanitária. Ela, entre 30 segundos, ela mata qualquer tipo de vírus e bactéria. Melhor que álcool em gel que resseca. Então fica a dica aí para aqueles médicos que usam muito álcool em gel para fazer cirurgia, né, dentista e outras pessoas. É muito importante que a água saia de litros e litros com essa água aqui, você pode estar espirrando. Sem falar dos outros tratamentos que podem ser usados, tanto com a 6.0, a 11.5 e a 2.5, que na sequência falaremos. A 2.5 ela elimina vários tipos de bactérias e vírus, como teste feito em laboratório, até mesmo vírus HIV, tuberculose, hepatite. Então, essa água, esses vírus em contato com essa água 2.5 e com o ARP negativo, ela mata, ela extirpa esses vírus e bactérias. Então, um exemplo aqui, uma pessoa está com o pé cortado, né? Então pode ser um pé de atleta ou uma micose que seja, tá? Então ela dá uma lavada ali com a 11.5, depois passa a 2.5 e logicamente tomando a água 9.5, 8.0, né? Alcalina. Essa pessoa tem muita espinha, né? Tá bem vermelha e tal. Então ela toma 9.5, ela lava com a 2.5, esfrega, né? Lava bem e depois durante o dia ela faz a borrifação com a 6.0, tá? Em 5 meses depois, olha só como ficou a pele dessa menina. Essa outra menina tem aquela doença chamada psoríase, que dizem que não tem cura,
né? A pessoa tomando a 9,5 e borrifando a 6,0 no rosto durante 3 meses, olha só o resultado dessa garota. Essa é a pessoa, que ela é distribuidora, que fez o tratamento com essa menina. Esse rapaz, o Alan, ele é um médico, tá? E ele tinha essa doença aqui, que corre pelo corpo. E aí ele tinha até vergonha, ele ficava até de manga longa para atender seus pacientes, começou a tomar 9,5 e borrifar 6,0, aí durante 6 meses eliminou essa patologia do corpo dele. Essa aqui é uma outra doença comum que tem aí os brasileiros, que é o problema na unha, né? Você vai para podologia, demora aí cerca de 1 ano, às vezes nem cura. Pode ver que aqui tem até uma pinta, né, para ver. Começou o tratamento, mergulhou aí em torno de 20 minutos diariamente dentro da água 2,5, tomando a 9,5. Olha só, empurrou, olha só, aqui tudo isso aqui já está saudável, ou seja, o final ele sai fora, é o mesmo dedo. Aqui existe vários exames, tá? Antes e depois. Essa pessoa aqui tinha o pH baixo da urina de 6,0, começou o tratamento com água Kangen, aumentou para 6,5. Então, outro pH, outros exames. Aqui fala um pouco da diabetes, tá? Diabetes 1, diabetes 2, os resultados. Aqui outra criança com um problema, olha só que coisa, né? E começou a usar, olha lá, limpou tudo. É muito benéfico. Todos os tipos de água saem do mesmo equipamento. Olha só. Esse aqui foi um tratamento, a pessoa tinha câncer, começou a tomar a água durante 1 ano. Olha só a força, a revitalização dessa pessoa. Aqui é o intestino. A pessoa, antes de tomar água Kangen, olha, depois de 3 meses, olha só como ficou limpo, chega a ser rosa, tá? O intestino, ou seja, aquelas mulheres que têm prisão de ventre, né, que começa a tomar água Kangen, vira um reloginho, tá? Várias celebridades usam água Kangen. Carlos Santana, o maior guitarrista do mundo, tá? E várias outras. O adestrador de cachorro, lá no fundo está um equipamento da água Kangen, olha lá, ó. Bill Gates. Esse é o nosso presidente. Então, pessoal, é mais ou menos isso que esse equipamento, a Leviluck SD501 Platinum, consegue fazer, tá? Então, para quem não conhece, então vamos abrir aqui. Aqui na frente ela tem o filtro. Esse filtro aqui, tá aqui o nome da empresa, Enagic. Esse filtro é onde vai reter as impurezas como cloro, flúor, né? E também atrás dela existe 7 placas de titânio. Então, quando a água entra da torneira, passa por dentro aqui do filtro, separa o flúor e o cloro. Atrás, na placa de titânio, ela faz a eletrólise, separa o próton, joga fora aqui com cloro, com flúor, e do outro lado sai a água com os minerais e com os elétrons, tá? E é o que a gente bebe, tá? Então, você viu aqui que fizemos o teste do ORP, vimos que tudo isso aqui é positivo, prejudicial à saúde. A água Kangen, o ORP negativo, qualidade de água acima de menos 400, as outras águas você vê que não tem. Sobre o pH, a gente mediu o pH de todas as águas, a única água que saiu com pH 9,5 é a água Kangen, saindo dessa máquina. Fizemos o teste do chá, vimos que o chá já está ficando pronto, está ficando verde, tá? O tempo ele vai ficar verde para consumo. E fizemos o teste do óleo e vimos que a água não mistura com óleo, no caso na superalcalina mistura, né? Onde vai dissolver o colesterol. E colocamos um legumes, né?
aparentemente não dá para vocês conseguirem enxergar, mas ele consegue arrancar todo o agrotóxico, tá? Você pode ver que a água está ficando amarelada, tá? Então é o veneno, sendo que nós tomamos cerca de 5 litros e 300 de veneno todo ano, tá? Então fica a dica aí, mude sua água, mude sua vida, tá? Então a máquina da Enagic, que fabrica água Kangen, é super importante e essencial para a sua vida, para o dia a dia, para a vida dos seus filhos, tá? Então, se você tem um aquário dentro da sua casa com um peixe e a água está ácida, você não vai dar remédio pro peixe, você vai trocar a água. A mesma coisa tem que fazer com o nosso corpo. 75% nós temos de água dentro do corpo, então ao invés de tratarmos as células com remédio, nós trocamos a água do nosso corpo, ficamos alcalino. Fica a dica, um forte abraço, Samir Coelho, até logo, tchau. E como você quer estar daqui a alguns anos? Doente? Mediante remédio? Ou saudável? Com a vida boa, andando com a sua família, tranquilo? O que é mais importante para você? Investir na saúde do seu corpo? Ou trocar de carro final de ano? Pintar a casa? Fazer qualquer outro tipo de coisa? Pense bem. Pense que caminho que você está chegando. Porque saúde não tem preço. O problema não é o problema. O problema é sua atitude com relação ao seu problema.